Fala galera, tudo jóia? O vídeo de hoje eu vou falar sobre a legislação sanitária aplicada à logística de medicamentos, com foco nas boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte. Então vou passar todo um histórico para vocês de como começou essa legislação sanitária até a gente chegar nos dias de hoje com a RDC 430. Tá preparado? Bora lá? Não esquece, antes de mais nada, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo nas suas redes. Então vem comigo nessa aí, roda a vinheta. Então pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre a legislação sanitária, aplicada à logística farmacêutica de medicamentos, tá? Só de medicamentos. E eu vou dar, obviamente, foco para as boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte, como eu falei no começo do vídeo. Porque se eu for falar de toda a legislação sanitária para a logística de medicamentos, tem mais de 40 hoje em dia normativas, legislações, decretos, enfim. É muito extenso. Então eu vou focar realmente esse vídeo para tratar sobre as boas práticas. Só para começar, eu faço essa ressalva e utilizo a Lei 5991 de 1973 e a 6.360 de 1976, que eles regulamentaram o controle sanitário dos medicamentos. Então eles realmente foram um marco sanitário para o nosso setor, para a nossa legislação. Então é fundamental eu começar falando sobre eles. Feito isso, eu considero que eles eram extremamente embrionários, pouquíssimo se falava sobre boas práticas, ou quase nada na realidade, e era necessário avançar sobre isso. Mas rolou uma lacuna de mais de 20 anos, sem nada ser feito nesse ponto. Até que em 1996 estourou uma polêmica sobre a falsificação de medicamentos no Brasil. Era na época do governo do Fernando Henrique Cardoso e o FHC, muito pressionado para realmente fazer uma lei, uma portaria que regulamentasse esse setor, o nosso setor, que colocasse fim, ou pelo menos reduzisse a falsificação dos medicamentos. Na época nem existia a Anvisa, era o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, o SNVS. E aí o FHC chamou o SNVS, as autoridades sanitárias competentes, e pressionou eles também a promover uma legislação. Foi então que nasceu a Portaria 802 de 98. E o principal intuito dela era instituir o sistema de controle e fiscalização dos medicamentos por toda a cadeia logística de medicamentos. Sendo assim, ela foi fundamental para reduzir a falsificação dos medicamentos, começar a promover um certo controle, uma responsabilidade compartilhada entre os setores da distribuição logística e colocar também alguns pontos em questão aí para o detentor do registro. Então, assim, a responsabilidade principal, vamos dizer assim, caía no colo, sobre o sistema de controle e fiscalização era do detentor do registro. E a responsabilidade compartilhada caía mais no colo das distribuidoras. Ainda havia muito a ser feito, melhorou sim bastante a parte das falsificações, mas pouco se falava ainda de outras atividades, como o transporte, o armazenamento. E também era necessário que a gente tratasse melhor sobre a rastreabilidade dos produtos, ou seja, que a gente documentasse melhor as transações comerciais. Sendo assim, em 2002 nasceu a RDC 320, justamente trazendo esse ponto. Ela veio para otimizar as transações comerciais entre as empresas, com número de lote, na nota fiscal, enfim, algumas especificações mais documentadas, além de melhorar, de fato, o controle sanitário e a rastreabilidade dos medicamentos distribuídos no território nacional. Ela foi interessantíssima, mas outro ponto que, assim como a Portaria 802, dava foco apenas para distribuição, para a distribuidora. E poucos falavam, na realidade a 320 nada se fala sobre a transportadora, sobre armazenamento, enfim. E aí começou uma pressão muito forte nos 15 anos subsequentes, de 2002 até 2015 mais ou menos, para começar a falar sobre algo relacionado ao transporte.
Foi então que em 2015 a Anvisa lançou o Guia de Qualificação de Transporte de Produtos Biológicos, a primeira versão dele, que hoje em dia ele já é obsoleto por N motivos, mas dentre eles ele fala sobre a RDC 17 de 2010, que ela não está mais em vigor. Mas, enfim, foi um guia fundamental para trazer diversos pontos, como a diferença entre qualificação e validação. Pela primeira vez ele não fala mais sobre validação de transporte, sim qualificação de transporte. Enfim, diversos temas, né, importantíssimos para a gente avançar na parte da atividade de transporte. Porém, o guia, ele é apenas um guia, ele é orientativo, ele não tem poder regulatório e ele também tratava só sobre produtos biológicos. Era necessário ampliar um pouco o leque e trazer medicamentos e trazer as boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte. Foi então que em 2017 a Anvisa abre para consulta pública uma provável RDC que vai finalmente falar sobre as boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte. Era a consulta pública 343 e ela foi muito bem, a chegada dela foi muito bem vista no mercado, todo mundo comemorou, as entidades começaram a se reunir, as entidades, os órgãos, grupos técnicos, todo mundo começou a conversar para vir com questionamentos, enfim, e a gente por fim chegar finalmente em 2019 a tão esperada RDC, que foi a primeira, a 304, né? A 304 trouxe passos muito importantes, ela evoluiu muito, ela realmente trouxe boas práticas de distribuição, armazenamento e transporte. Entretanto, ficaram algumas dúvidas, porque obviamente era a primeira RDC depois de 2 décadas aí mais ou menos, então muitas dúvidas ficaram no ar ainda e as entidades começaram a solicitar para a Anvisa que fosse feita alguma alteração. Então a Anvisa ainda lançou em 2019 o relatório ali, o documento, eu vou mandar para vocês depois, de perguntas e respostas sobre a 304. Ela fez um compilado que teve um volume muito extenso de perguntas, ela fez um compilado com as 21 perguntas mais relevantes. Colocou esse roteiro lá, esse relatório, para a população, né, para os players, para o mercado, todo mundo viu, achou que estava ok, e com isso deu base, todas essas 21 perguntas, à elaboração da RDC 360, que dentre os principais pontos dela, comparada a 304, foi tirar a parte do monitoramento contínuo, então ele excluiu o contínuo no monitoramento, ele aumentou as horas da dispensação final, lá no transporte para dispensação final, de 4 para 8 horas, então até 8 horas você está isento do monitoramento, dentre outros pontos. Então a parte de furto e roubo, eles colocaram um adendo que para carga seca, dependendo do sistema de qualidade que você fizer, né, o controle de qualidade em relação a furto e roubo, devolução, enfim, você pode reintegrar o estoque. A única exceção são os termoláveis. Enfim, trouxe esses pontos, mas deixou uma lacuna no final. Ela mudou a vigência de março de 2020 para março de 2021, mas continuou revogada a Portaria 802 e a RDC 320 de 2002. Com isso, a gente ficou com uma lacuna regulatória de 1 ano. Deveria ser atualizado e aí a vigilância deveria se mexer para isso. Foi então, finalmente, que em outubro de 2020, na 19ª, né, após a 19ª reunião do DICOL, foi elaborada a RDC 430 de 2020. E aí realmente ela compilou os 90 artigos da 304 com a 360, revogou essas 2 resoluções e restaurou a Portaria 802 e a RDC 320 até a sua vigência em 16 de março de 2021, que é o que a gente está chegando agora aí, se você está assistindo depois de 16 de março. Então elas já estão revogadas e a RDC 430 já está valendo. Gostaram? Interessante, né? Deu pra gente entender um pouquinho a história, que patamar nós estamos hoje. Ainda tem bastante coisa para ser feita, para evoluir, harmonizações com os suplementos, os guias internacionais precisam
realmente ser considerados. Algumas partes da norma precisam ser mais objetivas, elas são muito subjetivas hoje, mas sem dúvida foi um avanço fenomenal, foi um avanço único que a gente precisava para esse momento realmente no nosso setor. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo nas suas redes. E lembrando, hein, em breve vai ter o nosso curso sobre a RDC 430, é um curso que eu estou fazendo com o Neville Fusco. A gente vai falar sobre como reduzir justamente os custos com a RDC 430 de 2020, aumentando a qualidade. Então tá interessantíssimo. Quem quiser, eu vou deixar o link aqui também do curso. Se inscreve lá que tá demais. Beleza? Então por hoje é só. Valeu e tchau!